Boa tarde, alunos. Segundo ano, né? Vamos iniciar aqui a correção do nosso exercício, tá bom? Bem, gente, vamos aqui começar a iniciar a, a resolução do nosso exercício, tá bom? Questões propostas física, segundo ano, mês de maio, 2020, beleza? Então, vamos iniciar aí a nossa correção. A matéria é física, o professor é Edmilson, tá ok? São 10 questões que nós vamos resolver agora, que isso vai facilitar no entendimento do conteúdo de vocês, no mês de maio. Vocês já devem ter assistido essas aulas, né, pelo canal Educação. O assunto abordado desse mês, nós temos dilatação térmica, quantidade e trocas de calor, mudanças de estado físico. Então, esses são os assuntos tratados esse mês no segundo ano, né, Escola PEC, Geminiano, tá bom? Esse vídeo também, para quem eu vou postar para vocês o link, mas é claro, só lá no YouTube e ele vai estar gravado lá, né? Caso vocês queiram conferir, voltar de novo até entender, tá ok? Então vamos lá. Questão 2 da página 35 do nosso livro didático. Questão 2, página 35. Diz o seguinte: uma chapa de zinco, que o coeficiente do zinco é 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, apresenta comprimento de 240 centímetros, a temperatura de 15 graus Celsius, elevando-se a temperatura para 80 graus Celsius. Calcule o comprimento final da chapa, que é o comprimento final, tá bom? Comprimento final da chapa, não é isso? Então vamos encontrar a variação. Vocês sabem que aquilo que se dilata, ele aumenta de tamanho, tá bom? Então, desculpa, gente. Dilatar quer dizer aumentar de tamanho. Isso acontece com o aumento da temperatura, não é isso? Então, nós temos, se tem um objeto de determinado tamanho, você aquece ele tem uma temperatura maior, passa de uma temperatura menor para outra maior, ele vai dilatar. E a variação desse comprimento, no caso aqui estamos falando só em uma dimensão, que é o comprimento, né? A superficial são duas dimensões, que é comprimento e largura, né? E a dilatação volumétrica são 3 dimensões, todas elas seguem o mesmo princípio, né? No caso aqui, estamos tratando apenas do comprimento, ó, beleza? Vamos lá. Então, a variação a gente pode calcular assim, ó, dizer que variação, que chama de ΔL, vai ser igual ao coeficiente que multiplica o comprimento inicial e a variação de temperatura. Só tem dilatação se houver aumento de temperatura. O objeto não vai aumentar, vai crescer, né? Se permanecer na mesma temperatura, né? Então vamos aqui, vamos usar aqui, vamos encontrar o pedaço, o pouquinho que ele vai aumentar e somar com o que ele estava. Inicialmente o comprimento dele é 240 centímetros, beleza? Então, a variação do comprimento, ΔL, vai ser igual a alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes o comprimento inicial, L com Ozinho, que multiplica a variação de temperatura. Vamos lá. Então, podemos dizer que o ΔL, que é a variação de comprimento, vai ser igual. Quem é esse coeficiente que ele deu? Está aqui, ó. Esse valor todinho aqui de cima, ó. A alfa vai ser igual a 25 vezes 10 a menos 6. Botamos aqui, ó. Vezes o comprimento inicial. Quem é o comprimento inicial dele aqui? O comprimento inicial dele, 240 centímetros. Vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. Qual é a final? 80. Inicial, 15. Então, 80 menos 15. Queremos só a variação, que aumentou. Então, se eu fizer aqui, eu faço aqui, ó. 25 vezes 240 vai dar 6.000 vezes 10 a menos 6, a potência permanece, vezes 80 menos 15, 65, beleza? Então vamos lá, multiplicando 6.000, né, que é o resultado de 25 vezes 240, 6.000, tá aqui, vezes 65, vamos encontrar esse valor aqui, ó, 390.000. E a potência permanece, vezes 10 a menos 6, tá bom? 390.000 vezes 10 a menos 6, né? Aí aqui eu só repetir, né? Tá repetido aqui, ó.
93,6, mas na realidade aqui eu quero eliminar esse 10 a menos 6 aqui. 6 casas decimais negativas. Esse expoente aqui indica 6 casas decimais negativas. Então eu vou andar 6 casas positivas para eliminar ele. Como é que eu ando, como eu elimino casa negativa? Andando da direita para a esquerda. Ó. Ela está aqui, ó, tá bem aqui a vírgula, perto do X. Quando aparece que está no último número, ela vai andar vai dar quantos zeros aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se andar 6 casas, ela vai ficar bem aqui, ó. Tá bom? Pronto. Vai ficar, para me eliminar esse 10 a menos 6, eu andei 6 casas no sentido da direita para a esquerda, que é o sentido positivo, né? Ficou 0,39 centímetros. Esse foi a dilatação da chapa de zinco, tá bom? Ele quer o comprimento final. O comprimento final, que é só L, vai ser igual ao comprimento inicial, que ele estava, mais o que ele cresceu, que é a variação. Então, o comprimento final vai ser igual a 240 mais 0,39. Foi a dilatação, porque ele aumentou com o aumento da temperatura, né? Somando 240 mais 39, o comprimento final da chapa, né, foi de 240,39 centímetros. Bem, gente, está a resolução aí, resolução da questão 2, da página 35, sobre dilatação, tá ok? Vamos para frente. Questão 17, ainda sobre dilatação, tá bom, gente? Questão 17, ó, página 41, tá bom? Uma chapa de metal produzida com orifício circular de raio R permanece no ambiente cuja temperatura é de 80 graus Celsius, tá bom? Ao aquecer a chapa a temperatura de 60 graus Celsius, o que ocorreu com o orifício, com o diâmetro do orifício? Gente, olha, preste atenção. Inicialmente a chapa estava a 80 graus Celsius e sua temperatura foi aumentada para 60 graus Celsius. O que aconteceu com essa chapa? Ela aumentou ou diminuiu? É claro, gente, se aumenta a temperatura, ela vai dilatar, ela vai aumentar de tamanho, tá certo? Vai aumentar de tamanho, de comprimento, de superfície, enfim, tá bom? Então, a chapa de metal dilata uniformemente, viu, gente? Ela vai dilatar uniformemente, dilatando também o orifício circular contido nela. O orifício vai crescer na mesma proporção que a chapa está dilatando, tá bom? Então, nesse caso aí, a alternativa correta aí é a alternativa B, que diz assim, ó, o que diz a alternativa B, ó? Aumentou, né? O orifício que está lá também aumentou com o aumento da temperatura. Ele está, né, um furo no meio. Se a chapa aumentou, o furo que estava lá também aumentou, tá certo? Então a alternativa B aumentou com o aumento da temperatura, tá certo? É como se aquele orifício fizesse parte da chapa, tá ok? Vamos aqui. Questão 1. Questão 1, página 53. Questão 1, página 53. Ok? Ao tocarmos com as mãos uma superfície fria, é o frio que se desloca da superfície para a mão ou é a mão que transmite energia para a superfície? Explique sua resposta. Gente, aprendemos desde o mês passado que o calor é uma energia térmica em trânsito e ele se desloca naturalmente do corpo mais quente para o corpo mais frio. É por isso que a resposta de vocês vai ser essa, ó. É a mão que transmite energia para a superfície fria, porque o calor se movimenta naturalmente do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá ok? Então essa é a resposta da questão 1 da página 53, tá bom? Então mais uma resolvida. Vamos para a próxima. Questão 6, página 53. Questão 6, página 53. O motor de um carro, durante o tempo de funcionamento, teve uma das suas peças aquecidas, passando de 15 graus, apaguei o 15 aí, né? Passando de 15 graus
Apagar ali, fazer de novo. Passando de 15 graus, está aqui, ó, para 115 graus Celsius. Aumentou a temperatura. Sabendo que essa peça tem massa de 2.000 gramas, e recebeu uma quantidade de calor de 4.000 calorias, tá bom? Para não dizer calorias, apenas cal. Determine a capacidade térmica da peça e o calor específico da substância que constitui. Ele quer capacidade térmica, Czão, chamamos de Czão, que é isso aqui, e que é o calor específico, Czinho, tá bom? Tá ok? Então vamos lembrar aqui como se encontra a capacidade térmica. Para encontrar a capacidade térmica, né, nós pegamos a quantidade de calor cedida ou recebida, Q, sobre a variação de temperatura. A quantidade de calor envolvida aqui na questão foi 4.000 cal. Né? E a variação de temperatura, a temperatura final foi 115 e a inicial foi 15. Então permanece aqui 4.000 calorias, né? 115 menos 15 fica 100, né? Dividindo aqui, não precisa nem dividir, só precisa, gente, ó, cortar 2 zero em cima, cortar 2 zero embaixo, tá bom? Vai ficar 40 por 1, que vai dar 40 calorias graus Celsius. Então essa aqui é a capacidade térmica, o Czão da questão, 40 calorias graus Celsius. Agora aqui é o calor específico. Calor específico é muito parecido, a maneira de encontrar é muito parecida com a capacidade térmica, só que envolve a massa. Ó. Vai ser calor específico, é o Czinho, vai ser a quantidade de calor dividido pelo produto da massa pela variação de temperatura. Ó. A única diferença é que tem a massa aqui, né? Então a quantidade de calor envolvida aí foi de 4.000 calorias, a massa foi 2.000 gramas, né, que está lá, e a variação de temperatura 115 menos 15. Então 4.000 calorias dividido por 2.000 vezes 115 menos 15 vai dar 100, né? Então continua aqui, 4.000 dividido por 2.000 vezes 100, né? Vai dar esse monte de coisa aqui, né? Dá 200.000, né? 200.000, se botar um ponto aqui dá 200.000, não é isso? Dá 200.000, é só... Se tem 3 zeros aqui, tem 2 aqui, é só juntar e fica 5. Gente, aqui eu vou eliminar 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo, e vamos dividir 4 por 200, e vamos encontrar 0,02 calorias por grama grau Celsius, tá certo? Então encontramos aí a capacidade térmica, encontramos o calor específico. Vamos para a questão 9, página 53. O calor específico de uma substância é de 0,5. Calor específico, gente, geralmente vai ser número menor que 1. Né? Uma substância mais conhecida que tem um calor específico maior é a água, que é exatamente 1, né? Redondo, 1. Né? A maioria é tudo, o calor específico das substâncias tem valores menores que 1, é 0, alguma coisa. Então, o calor específico de uma substância é 0,5. Se a temperatura de 4 gramas dessa substância se eleva de 10, se eleva de 10, quer dizer, aumentou 10, não quer dizer, não vai ter cálculo não, só diz, aumentou 10. Qual a quantidade de calor absorvida pela substância? Bem, gente, essa questão aqui nós vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria, tá certo? A equação fundamental da calorimetria diz o seguinte, que a quantidade de calor, você pega a massa, multiplica pelo calor específico, aqui ó, massa, calor específico e a variação de temperatura. Quem é a massa que ele deu aqui, gente? A massa que foi 4 gramas, aqui ó, que multiplica o calor específico, 0,5, tá aqui, né? Que multiplica a variação de temperatura. Ele disse que aumentou 10 graus. Né? Nem teve a inicial e nem a final. Ele só disse. Aumentou 10 graus, tá bom? Então tá aqui, ó, 10 graus Celsius de aumento. Ó. Então 4 vezes 0,5 dá 2. 2 vezes 10 vai dar 20. Então encontramos aí quantidade de calor. Ele pergunta qual a quantidade de calor absorvida pela substância. Foi 20 calorias. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima aí, próxima questão.
Questão 10, página 53, gente. Questão 10, página 53. Passem essas questões para o caderno, resolvam, tá bom? Nossa avaliação qualitativa, tudo que vocês fizerem vale pontos. Nesse tempo de pandemia, a única forma de avaliar é qualitativamente. Quantitativamente não dá para fazer uma avaliação, né? Um local, uma prova, como se diz. Mas a gente vai avaliar de forma qualitativa. Além dos trabalhos que a gente coloca para fazer, o seu esforço, o seu interesse, tudo isso vai valer pontos, tá bom? Então, gente, vamos lá. Questão 10, página 53. Calcule a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de um material cujo calor específico, 0,412, né, calorias por grau Celsius, aumentar de 40 para 100 graus Celsius. Aumentou a temperatura. Sabendo que sua massa, gente, a massa 5 kg. 5 kg, beleza? Muito bem, vamos lá. Então, se temos aí variação de temperatura, temos massa e calor específico, vamos usar a equação fundamental da calorimetria, que diz assim: quantidade de calor vai ser igual a massa, calor específico, variação de temperatura. Variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Quantidade de calor vai ser igual. Quem é a massa? 5. Tá aqui. Quem é o calor específico? Cadê? Calor específico. Cadê? 412. 0,412 vezes a variação de temperatura. Temperatura final 100, temperatura inicial 40. 100 menos 40. 5 vezes 0,412 vai dar 2,060. Tanto faz dizer 2,060 como dizer 2,06. Tanto faz. Esse zero aqui não vai importar. Depois da vírgula, o zero que tiver sem ter número depois dele não tem valor. Vezes 100 menos 40 vai dar 60. Se multiplicarmos, gente, 2,06 ou 2,060 por 60, vamos encontrar aqui, ó, 123,6 calorias. Então, mais uma respondida, beleza? Vamos para a próxima aí. Questão 15, página 57. Aqui já é sobre, no caso, sobre trocas de calor, né? 4 participantes de uma gincana cultural foram colocados diante da seguinte situação. 3 corpos, A, B e C, fabricados com materiais metálicos diferentes, foram colocados em um recipiente termicamente isolado. Olha, gente, termicamente isolado. Isso quer dizer que só vai haver troca de calor entre eles, tá bom? Depois de algum tempo, foram informados de que a temperatura do corpo A e do corpo B haviam aumentado. Então, a temperatura de A e B... Opa, peraí, deixa eu apagar aqui. A temperatura de A e B aumentou, né? Se aumentou é porque saiu de onde, né? Então, a temperatura do corpo A e B havia aumentado, beleza? Eita, que essa borrachinha. Haviam aumentado. Corpo A e B haviam aumentado, ok? Corpo A e B, corpo A, corpo B, temperatura aumentou, ok? Com base nessas informações, avalie qual afirmação está correta, né? 3 corpos A e B colocaram no ambiente termicamente isolado, só vai haver troca de calor entre eles. Se é claro que um, né, irá perder calor e um ou outro vai ganhar calor, né? Então, de forma que com o tempo vão ficar na mesma temperatura, em equilíbrio térmico, tá certo? Então, se A e B ganharam calor, se aumentaram a sua temperatura, né? Isso quer dizer que alguém perdeu. Quem perdeu? C, né? Então, letra A temperatura do corpo C diminuiu, né? A temperatura do corpo C diminuiu. Bem, aqui já matou logo na letra A, né? Porque, considerando que os corpos A e B receberam calor, né? Que eles ganharam, aumentaram aqui, o corpo C cedeu. Portanto, a temperatura do corpo C diminuiu. Letra A, beleza? Letra A.
Tá aí, tá bom? Mais uma respondida. Então, se os dois ganharam, A e B ganharam, é porque C perdeu, tá bom? Vamos para a próxima. Questão 22, página 57. Questão 22, página 57. Vamos lá. A temperatura do corpo de um atleta é de 37,5 graus Celsius. Todos os dias ele bebe 2,5 litros de água. Essa água está a 8,5 graus Celsius. Sabendo que 1 litro de água corresponde a 1000 gramas, 1 litro de água corresponde a 1000 gramas de água, e que o calor específico da água, como eu falei antes, é igual a 1, calcule a quantidade de calor que essa atleta, né, calcule a quantidade de calor que ela perde por dia pela ingestão de água. Gente, vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria. Sabemos que a água e o corpo da atleta vão entrar, né? Aqui tem temperatura mais alta, vai baixar, enfim, e no caso a água vai aumentar, então temos que igualar isso aí, tá bom? Então vamos utilizar aqui, quantidade de calor, ele quer saber a quantidade de calor envolvida aí, né? Ele quer saber, calcule a quantidade de calor que ela perde por dia pela ingestão de água. Por dia, ela bebe 2,5 litros de água, né? E cada litro tem uma massa de 1000 gramas. Então esse é o nosso enunciado. Vamos ver aqui. Vamos utilizar aqui a equação fundamental da calorimetria, que diz o seguinte: massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, beleza? Bem, nós temos aí, quantidade vai ser, a massa, eu fiz esse cálculozinho aqui, na massa. Por quê? Porque cada litro de água são 1000 gramas, de acordo com o enunciado. E ela bebe 2,5 litros, 2,5 por dia. Então a massa que vai ser 2.500 gramas no caso, né? Vezes o calor específico da água, que é 1. E aqui eu fiz a temperatura mais alta, né? Que é como se fosse a temperatura final do atleta, que é 37,5 menos 8,5. Ou seja, 2,5 vezes 1000 dá 2.500, que é a massa. Vezes 1, que é o calor específico da água, vezes 29, que é aqui a temperatura da atleta menos a temperatura da água, tá bom? Então, gente, 2.500 vezes 1 vezes 29, multiplicando isso tudo, nós vamos encontrar a quantidade de, aqui vamos encontrar a quantidade aqui de 72.500 calorias, beleza? Tá certo? Processo de troca de calor, tá bom? Questão 3, página 63. Calcule a quantidade de calor necessária para transformar a sua pressão normal, gente. Pressão normal, a massa aqui, 200 gramas de água a 80 graus em vapor de água a 100 graus. Olha, aqui nós vamos envolver variação de temperatura. Quando varia a temperatura, a quantidade de calor que a gente vai encontrar é pela equação fundamental da calorimetria, ou seja, que o professor lá no canal Educação chama essa daqui de macete, né? Que é massa, calor específico, variação de temperatura. Essa equação ela é utilizada quando há ganho ou perda de calor, né, durante uma variação de temperatura. O que é a variação de temperatura? O objeto está a 80 graus, só para 100, então variou a temperatura, variou 20, né? Agora, depois que a água já está em ebulição, ela vai se transformar de líquido para vapor, sem variar mais a temperatura. E nesse caso aí, nós não usamos mais a equação do calor sensível, mas a equação do calor latente. E para calcular a quantidade de calor pela equação do calor latente, né, nós vamos utilizar apenas a massa vezes o calor latente, né? Ele disse que o calor latente aqui que ele deu, da vaporização da água, foi de 539,6 calorias por grama, tá bom? Então vamos encontrar a quantidade de calor total aqui, né? Temos uma variação até 100 e depois ela se transformando em vapor. Vamos pegar o calor sensível, que vai ser massa, calor específico, variação de temperatura, somar com o calor latente, que é massa, né, vezes o calor latente.
Tem duas quantidades de calor aqui, né? Calor sensível e calor latente, tá bom? Então, quem é a massa aqui? 200, ó. 200, tá lá, 200. Calor específico da água, sabemos que é 1, tá bom? Que multiplica a variação de temperatura. Temperatura final é 100, a inicial é 80. Mais a do calor latente aqui, ó. A do calor latente, que é apenas a massa, que é 200, vezes o calor latente que ele já deu aqui, ó, 539,6, tá bom? Então aqui, ó, 200 vezes 1 vai dar 200, não é isso? 100 menos 80 fica 20. Mais, aí se você multiplicar aqui, ó, 200 vezes 539,6 vai dar 107.920, tá bom? Cuidado, gente, aqui temos sinal de mais, sinal de multiplicação. Sempre resolve primeiro as multiplicações e divisões, depois as adições e subtrações, tá bom? Então, gente, 200 vezes 20 vai dar 400, ó. Primeira multiplicação, mais, né, o que estava aqui, né, 107.920. Somando 4.000 com 107.920, vamos encontrar um total aqui de... Total aqui, ó, 11.920 calorias, beleza? Então, aí utilizamos a equação do calor sensível e a equação do calor latente, beleza? Vamos para a próxima. E a última, né? Não sei se é a última. Vamos ver aqui. Questão 12. Ah, só coloquei 10 questões. Aí a questão 12 da página 70, gente. FUVEST, São Paulo. Nos dias frios, quando uma pessoa expele ar pela boca, forma-se uma espécie de fumaça junto ao rosto. Isso acontece porque a pessoa, letra A, expele o ar quente que condensa o vapor da água existente na atmosfera. Não, o ar quente não condensa o vapor da água, né? Quem vai ser condensado vai ser o ar quente que a gente expele. Letra B, expele o ar quente e úmido que se esfria, correndo a condensação dos vapores expelidos. Certo, gente? Aqui vai ser a letra B, tá certo? Vai ser a letra B, tá bom? Letra B, essa daqui, ó. Tá. Marquem ela aí, porque em dias muito frios, todo o vapor de água que sai da nossa boca se condensa e forma partículas maiores, né? Se condensa, gente. Condensação é a passagem do estado de vapor para o líquido. Então, o ar, quando ele sai da nossa boca, em forma de vapor, ele sai um ar quente, e fora está muito frio, então vai ser condensado, ou seja, aquele ar quente, aquele vapor vai ser transformado em partículas de água, né? Vai igualar a temperatura ambiente, por isso que fica aquela fumaça, tá ok? Então, o que acontece? Isso acontece porque porque ela expele o ar quente e úmido que se esfria, né? Ocorrendo a condensação. Como disse, condensação é a passagem do estado de vapor para o estado líquido, né? Ocorrendo a condensação dos vapores expelidos, tá ok? Pessoal, tá aí corrigido, foram 10 questões do nosso livro didático, tá bom? Vai ajudar nesse conteúdo do mês de maio. Estudem e vamos nos preparar para essas nossas avaliações que estão ocorrendo, tá ok? Espero que logo a gente retorne o quanto antes à nossa sala de aula. Enquanto isso, vamos aproveitar as aulas do canal Educação, vamos aproveitar aqui as nossas atividades, né, para ir colocando nossos estudos em dias, tá bom? Só tenho a agradecer a todos e uma boa tarde para todos e fiquem com Deus. Tchau, ok?